Olá pessoal, eu sou Fabrício Aitaivo e vou estar trabalhando com vocês agora alguns elementos relacionados à jornada de trabalho no que diz respeito àquilo que consta tanto na CLT como na Constituição Federal sobre a duração do trabalho dos empregados. Vejam que quando se trata de compreender jornada de trabalho e compreender as questões relacionadas à duração do trabalho, é fundamental que a gente perceba que a nossa consolidação, no artigo 4º da CLT, vai trazer uma referência que é fundamental quando se estuda duração do trabalho e jornada de trabalho. A jornada de trabalho de um empregado não é apenas aquele tempo que o empregado está executando as suas funções. A jornada de trabalho do empregado compreende tanto o tempo que o empregado está exercendo as suas funções, como, além desse tempo, aquele tempo que o empregado está à disposição do empregador, apenas até aguardando as ordens do empregador. Vejam o artigo 4º, que vai adotar em relação à jornada de trabalho a ideia de que jornada de trabalho é tempo à disposição. A jornada de trabalho é tempo à disposição. Quer o empregado esteja efetivamente desempenhando as suas atividades, quer o empregado esteja apenas aguardando as ordens do empregador. Se o empregado está à disposição do seu empregador, este empregado está na sua jornada de trabalho, ok? Quando se fala de jornada de trabalho, e é um elemento muito importante, porque a Constituição Federal, no artigo 7º, estabelece limites para a jornada de trabalho. O artigo 7º da Constituição Federal, no inciso 13, vai estabelecer tanto um limite diário para a jornada de trabalho, e esse limite diário é um limite de 8 horas, como aquele limite semanal, que é o limite de 44 horas. Então, nós temos o quê? Um limite diário de 8 horas, um limite semanal de 44 horas. Esse limite leva em consideração também a faculdade, a possibilidade, portanto, de redução da jornada de trabalho e o sistema de compensação através de acordo ou de convenção coletiva. Ou seja, é possível estabelecer a jornada de trabalho por meio de acordo ou convenção, de modo que o empregado trabalhe, quem sabe, mais do que as 8 horas diárias, desde que respeite o limite das 44 horas semanais. E isso leva em consideração a possibilidade de compensação da jornada de trabalho, que pode, inclusive, nesse caso, ser estabelecida mediante acordo individual por escrito entre o empregado e o empregador. Nos termos, e eu já faço a referência aqui, a súmula 85 do TST, que tem assim, que está presente no estudo de vocês, sempre que vocês forem observar as questões de jornada e especialmente prorrogações da jornada de trabalho. Ali aparece a distinção entre a compensação semanal e o banco de horas. Aqui, nesse momento, não me interessa dar atenção a esse ponto. Aqui, me interessa falar de jornada enquanto tempo à disposição. Eu falo do limite porque é importante observar a existência de um limite, mas isso interessa muito mais para o estudo da prorrogação da jornada de trabalho. Agora, quando a gente fala de jornada enquanto tempo à disposição, é muito importante que a gente perceba duas súmulas do Tribunal Superior do Trabalho que levam em consideração esse conteúdo, que é tempo à disposição. A súmula 428 e a súmula 429 do TST. A súmula 428 e a súmula 429 do TST, essas duas súmulas, elas são extremamente importantes no que diz respeito a tempo à disposição e jornada de trabalho.
A súmula 428, ela destaca as questões relacionadas ao sobreaviso. E eu gostaria que vocês tivessem esse cuidado de levar em consideração o que está assumulado, seja no sobreaviso, seja no que diz respeito ao tempo de deslocamento do empregado entre a portaria da empresa e o local de trabalho. Aqui nós podemos ter questões de prova. Aqui nós podemos ter questões de prova, tanto na súmula 428 como na súmula 429. A súmula 428, ela é dividida em duas partes e leva em consideração o fornecimento de qualquer meio de intercomunicação, qualquer meio telemático para controlar o empregado, para ter uma relação de controle ou de contato com o empregado. Eu vou preferir até, nesse ponto, levar em consideração a súmula 428 em relação ao sobreaviso e não no que se refere a eventual controle sobre o empregado fora da jornada de trabalho. Especialmente porque nós temos, além do que já falamos, o artigo 6º da CLT. E o artigo 6º da CLT vai tratar, e aqui eu tenho que jogar com esses dois pontos, o artigo 6º da CLT, que trata daquilo que a gente fala sobre trabalho no domicílio do empregado, o trabalho realizado à distância e também o trabalho realizado no estabelecimento do empregador. Estabelecimento do empregador. Vejam que não se distingue entre o trabalho no estabelecimento do empregador, aquele realizado no domicílio do empregado e aquele realizado à distância, desde que estejam presentes os requisitos do artigo 3º e do artigo 2º da CLT, desde que estejam presentes os requisitos do vínculo empregatício. O local de trabalho, ele é irrelevante no que diz respeito à caracterização do vínculo empregatício. E isso fica pré-determinado na consolidação, e isso também tem que ser visto sob o aspecto do parágrafo único. No parágrafo único, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que esses meios de controle, esses meios de comando, esses meios de supervisão do trabalho alheio, que não são pessoais, que são informatizados ou telemáticos, vão ser equiparados aos meios de controle pessoal, para fins de subordinação jurídica. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês nesse ponto é o quê? Se o empregado está fora do local de trabalho e ele está sendo controlado pelo empregador, e ele está prestando serviço fora do local de trabalho, este empregado está na sua jornada de trabalho. Ele está na sua jornada de trabalho. Agora, é importante distinguir esse trabalho realizado fora da empresa daquilo que nós vamos encontrar na súmula 428 do TST em relação à modalidade de sobreaviso. Vejam, senhores, quando se fala de sobreaviso e a CLT trata do sobreaviso em relação aos ferroviários, no artigo 244, parágrafo 2º da CLT, nós temos ali o sobreaviso para os ferroviários. Nós temos algumas características que devem ser observadas para o sobreaviso em relação ao ferroviário. Agora, esse sobreaviso que consta no 244, parágrafo 2º para o ferroviário, por analogia, pode ser utilizado em relação a outros trabalhadores. Agora, existem condições para que eu tenha o sobreaviso. E não se pode confundir o sobreaviso com o tempo que o empregado está trabalhando fora do local de trabalho. Até porque,
quando o empregado está de sobreaviso, o empregado de sobreaviso, ele recebe menos do que o empregado receberá se estiver trabalhando fora do local de trabalho. Porque se ele está trabalhando fora do local de trabalho, se ele está sob o controle do empregador fora do local de trabalho, ele vai receber a hora cheia. E se já trabalhou as 8 horas, que é o limite, ele deve receber essa hora, inclusive com adicional de hora extra. No sobreaviso, enquanto o empregado estiver aguardando o chamado do empregador no seu período de descanso, esse empregado de sobreaviso recebe apenas e tão somente 1/3 do valor da hora normal. De sobreaviso, o empregado que está, vejam bem, ele está em casa, ele está no cinema, ele está no supermercado, ele está no parque com a família, ele está em qualquer local e não precisa estar necessariamente em casa. Esse é o entendimento que nós vamos ter da súmula 428, especialmente no que diz respeito ao item 2. Mas, se esse empregado está conectado ao seu empregador, ao ponto de que o empregador pode, vejam bem, durante o período de descanso, o empregador pode chamar esse empregado para que o empregado então venha a desempenhar as suas funções. Este empregado estará de sobreaviso se houver, de acordo com a súmula 428, um regime de plantão ou equivalente. Se houver um regime de plantão ou equivalente, o empregado que, durante o seu período de descanso, pode ser chamado pelo empregador, esse empregado estará de sobreaviso e durante esse período que ele, como disse, está em casa, no cinema, no super, no parque, esse empregado deverá ser remunerado à ordem de 1/3 do valor da hora. Mas, pelo que consta da súmula 428, só está de sobreaviso quem preencher a todos esses requisitos. Ele tem que estar durante o período de descanso à disposição do empregador para que ele possa ser chamado. Por isso, a ideia da súmula 428, no item 1, de trabalhar com a simples entrega de um meio telemático ou de um meio de intercomunicação, isso por si só não vai gerar o sobreaviso. É necessário que o empregado receba esse meio de intercomunicação e a súmula optou por não denominar, como fazia anteriormente, quando falava de bip, pager ou telefone celular, porque são tecnologias e elas podem ser superadas e são superadas com o tempo. Então, a súmula utiliza hoje a referência apenas ao quê? Uso de instrumentos telemáticos ou informatizados fornecidos pela empresa ao empregado por si só, não caracteriza o regime de sobreaviso. Ou seja, só fornecer não caracteriza o regime de sobreaviso. É necessário que o empregado permaneça durante o seu período de descanso à disposição. Em que sentido? Não que ele esteja trabalhando. Por quê? E aqui é importante chamar a atenção como questão de prova. Se o empregado saiu da empresa e naquele dia ele vai permanecer de sobreaviso, ele ficará vinculado à empresa e durante o seu período de descanso, ele vai ficar com o telefone celular, o smartphone ou o que for, ligado e pode ser conectado ou não. Se ele não for conectado pelo empregador, ele receberá, a título de sobreaviso, 1/3 do valor da hora. Isso para cada hora de sobreaviso. Agora, vamos imaginar que o empregado trabalha com tecnologia da informação. Ele sai da empresa às 18 horas e o período de sobreaviso dele vai das 18 horas de um dia até às 6 horas do dia seguinte. Bom, durante esse período de sobreaviso, durante essas horas de sobreaviso, o empregado deve ficar conectado à empresa através desse
instrumento telemático, o smartphone. Se ele permanecer esse período todo sem ser chamado, ele vai receber o quê? Ele vai receber 1/3 do valor da hora durante essas horas. Agora, imaginem que esse empregado, em determinado momento, tem lá uma chamada no seu telefone e ele atende o telefone. Ele atende e ele fica pelo telefone durante 1 hora resolvendo os problemas do empregador. Nesse caso, durante essa hora que ele ficou resolvendo o problema do empregador, ele não estará de sobreaviso. Se ele foi chamado e trabalhou, ele estará trabalhando para o empregador e deve ser remunerado com a hora cheia, ainda que não esteja no estabelecimento. Ele pode estar no seu domicílio, ele pode estar à distância, que esse controle vai caracterizar a jornada de trabalho e ele deve ser remunerado dessa forma. Então vejam que é necessário distinguir hoje aquilo que é sobreaviso, que é uma analogia do que acontecia com o ferroviário, que permanecia na sua casa, porque ao tempo do 244, parágrafo 2º, não havia a possibilidade do empregado sair de casa com o telefone na mão. Não, a rede instalava um telefone na casa dele e ele tinha que ficar lá, porque era lá que o telefone poderia tocar. Hoje, o empregado não precisa estar em casa para estar de sobreaviso. Ele pode estar em qualquer local, desde que conectado ao seu empregador. E vai se caracterizar o sobreaviso quando houver a comprovação de um regime de plantão ou equivalente ao regime de plantão, escala, enfim, e desde que esse empregado deva permanecer aguardando o chamado do empregador durante o seu período de descanso. Caracterizado isto, por analogia ao 244, parágrafo 2º, o empregado estará de sobreaviso e deve receber 1/3 do valor da hora normal. Ou seja, de sobreaviso, o empregado recebe menos do que ele recebe se estiver trabalhando. Por quê? Porque de sobreaviso, como eu disse, ele pode não ser chamado, ele pode permanecer com a sua família, ele pode estar fazendo outras coisas, mas deve haver essa conexão. É pela conexão que o empregado recebe 1/3. Agora, se ele trabalhar, ele não estará de sobreaviso, ele estará trabalhando, ainda que à distância, ainda que no seu domicílio, e aí deve ser remunerado com a hora cheia, mais o eventual adicional de hora extra. Ok, pessoal? Então fechamos essa primeira referência no que diz respeito ao tempo à disposição do que consta na súmula 428. Mas eu gostaria, e acho importantíssimo, porque a gente está falando aqui de jornada de trabalho e de tempo à disposição, destacar também outra súmula que trata desse tema, que é a súmula 429 do TST, que estabelece uma referência em relação, olha só, me ajuda aqui, ao tempo gasto pelo empregado entre a portaria da empresa, e nós já tivemos questão de prova nesse sentido, entre a portaria e o local de trabalho, por se tratar de um grande hotel em que os empregados levam determinado período de tempo para sair da portaria e chegar até o seu efetivo local de trabalho, até o seu efetivo local de trabalho. A pergunta é: esse tempo de deslocamento entre a portaria e o local de trabalho e o início efetivamente das atividades desempenhadas pelo empregado deve ser computado na sua jornada de trabalho? Essa é a pergunta. A súmula 429 responde: se o empregado permanecer mais de 10 minutos por dia no deslocamento entre a portaria e o local de trabalho, esse tempo de deslocamento, deve ser considerado como parte integrante da jornada de trabalho. O tempo de deslocamento deve integrar a jornada de trabalho. Quando?
entre a portaria da empresa e o local de trabalho, nós tivermos diariamente mais de 10 minutos. Claro, professor, mas e se a empresa faz o registro da jornada de trabalho, faz lá o registro do cartão ponto, vou usar o exemplo do cartão ponto, na portaria. Bom, ali começou a jornada de trabalho, nem se discute. Mas, se a empresa não procede dessa forma, se a empresa instalou o equipamento do ponto biométrico no local de trabalho e o empregado tem que passar pela portaria, quem sabe por vezes, olha aqui, passar pelo vestiário até chegar no seu local de trabalho onde ele faz o registro biométrico do início da sua jornada de trabalho. O tempo que ele ficou no vestiário colocando o uniforme, e ele já passou pela portaria da empresa, esse tempo é considerado como tempo à disposição e deve integrar a jornada de trabalho do empregado se ultrapassar 10 minutos por jornada de trabalho. É muito importante que vocês destaquem esse ponto. Essa súmula, ela é uma súmula que vem aparecendo em questões de prova e eu gostaria muito desse destaque. Até porque esse deslocamento acaba sendo uma modalidade de jornada em itinerary. Claro, uma modalidade de jornada em itinerary um pouquinho diferente. Por quê? Quando se fala de jornada em itinerary, e eu vou aproveitar para levar em consideração isso, porque nós estamos falando de jornada de trabalho, de tempo à disposição, é preciso destacar que como regra geral, o tempo de deslocamento do empregado entre a sua casa e a empresa, de um modo geral, artigo 58, parágrafo 2º da CLT, artigo 58, parágrafo 2º da CLT, esse tempo de deslocamento não é considerado como parte integrante da jornada de trabalho. Tanto o tempo que o empregado gasta da sua casa para a empresa, para chegar até a empresa, quanto o tempo que ele gasta da empresa até a sua casa. Agora, pessoal, quando este empregado recebe uma condução do empregador, porque vejam, não será computado se o empregado se deslocar por qualquer meio. Agora, vejam bem, se é o empregador que fornece a condução, se é o empregador que fornece a condução, e desde que preenchido as próximas condições que eu vou colocar aqui, esse tempo de deslocamento será computado e deverá ser computado na jornada de trabalho. Ao passo que, se o empregador fornece a condução, que é a primeira condição que nós temos aqui, vejam, tem um mais aqui, uma segunda condição estiver presente, e essa segunda condição diz respeito à empresa, e esta empresa não é o empregado, é a empresa, e a empresa está em um local que seja considerado como um local de difícil acesso, e por vezes até a gente poderia dizer ou sem transporte público, esse tempo de deslocamento, preste atenção, quando o empregador fornece a condução e a empresa está em um local de difícil acesso ou sem transporte público, esse tempo vai ser considerado como parte integrante da jornada de trabalho. É isso que nós temos no artigo, 58, parágrafo 2º. E que eu peço cuidado e atenção, por quê? Porque aquela jornada em itinerary da portaria até o local de trabalho, ela vai se dar a partir do momento que o empregado chegou na empresa. Aqui nós estamos falando do deslocamento da casa até a empresa e da empresa até a casa.
O tempo de deslocamento, nesse caso, deve integrar a jornada de trabalho e deve ser remunerado como hora extraordinária se ultrapassar o limite legal. E é isso que nós vamos ter quando a gente for estudar, além do artigo 58, parágrafo 2º, que eu estou referindo, a súmula 90 do TST. E eu peço atenção a uma outra súmula, a súmula 320 do TST, também relacionado aqui à jornada em itinerário, porque a súmula 320, ela vem para dizer o quê? Olha, aquele empregador que fornece a condução, mas alega como defesa para o pedido de hora em itinerário, eu cobro pelo transporte, vejam, a súmula 320, a cobrança total ou parcial pelo transporte, a cobrança total ou parcial pelo transporte não descaracteriza a jornada em itinerário. Sendo assim, o fato de cobrar ou não cobrar independe no que se refere à caracterização da jornada em itinerário. E na súmula 90, nós temos várias questões importantes ali, vários itens da súmula 90 que eu gostaria do cuidado e atenção. Claro, o meu objetivo aqui é estudar a jornada de trabalho e tempo à disposição. Agora, numa aula específica, tu deve buscar referência à jornada em itinerário. Numa aula específica em que tu tenha a oportunidade de observar todos os elementos da súmula 90. Aqui, estou chamando atenção para os requisitos. Se tu for buscar a súmula 90, tu vai ver, por exemplo, que a insuficiência de transporte público por si só não é circunstância que caracteriza a hora em itinerário. Por quê? Porque é necessário que o empregador forneça a condução. Também, da súmula 90, se o horário do transporte público é incompatível com o horário de funcionamento da empresa e o empregador fornecer a condução, tem transporte público, mas em horário incompatível, isso, vejam bem, não vai descaracterizar a hora em itinerário. Também vai ser hora em itinerário. Então, tomem cuidado com a súmula 90, com todos os seus pontos, porque é importante no que diz respeito a essa compreensão. E, tratando ainda sobre a jornada de trabalho, para que eu possa ter aqui uma compreensão legal do artigo 58 sobre a duração do trabalho, destaque o parágrafo 3º, porque traz ali uma referência de hora em itinerário para a microempresa e para a empresa de pequeno porte, também questão de prova. A microempresa e a empresa de pequeno porte, ME e EPP, por meio de negociação coletiva, por meio de acordo ou convenção coletiva com o sindicato, podem, quando fornecerem condução aos seus empregados, quando a empresa estiver em local de difícil acesso ou sem transporte público, ajustar com o sindicato a forma e a natureza do pagamento dessas horas em itinerário, a forma e a natureza, inclusive natureza indenizatória, bem como o pagamento do tempo médio do deslocamento desses empregados. Destaque, artigo 58, parágrafo 3º. E, para fechar o nosso artigo 58 sobre a duração da jornada de trabalho, sobre aquilo que é a jornada de trabalho, peço atenção ao parágrafo 1º, que trata do registro da jornada de trabalho. O cuidado que nós estamos tendo aqui leva em consideração também o registro da jornada de trabalho, porque há um limite de tolerância no que diz respeito ao início e ao final da jornada de trabalho, que se encontra no artigo 58, parágrafo 1º da CLT, e que eu gostaria também de cuidado com a súmula 366 do TST. Nós temos que os 5 minutos a mais 5 minutos por registro da jornada de trabalho, menos 5 minutos por registro da jornada de trabalho, limitados, preste atenção, a 10 minutos, limitados a 10 minutos por dia, não serão descontados e nem serão considerados como hora extraordinária. 5 minutos a mais, 5 minutos a menos, desde que, ao final do dia,
não se ultrapasse 10 minutos, nós não teremos nem hora extra, nem teremos o desconto do empregado. Agora, para fechar, súmula 366. Ultrapassado esse limite, a totalidade dos minutos será considerado de hora extraordinária. É isso que diz a súmula 366. Por óbvio e por certo, nós temos que destacar isso com maior importância naquelas empresas que tenham mais de 10 empregados. Porque estas empresas, conforme o artigo 74, parágrafo 2º da CLT, são obrigadas a manter o registro da jornada de trabalho dos seus empregados. Então, destaco para vocês que jornada de trabalho é tempo à disposição. Peço atenção especial na súmula 428 e 429, sobre aviso, trabalho no domicílio, trabalho à distância, o deslocamento da portaria até o local de trabalho e as questões que envolvem o registro da jornada de trabalho e também a hora em itinere. Ok, pessoal? Então, gostaria que vocês desdobrassem essa aula nesses pontos para que a gente possa ter essa boa compreensão da duração do trabalho.